Para falar sobre São Paulo Futebol Clube, semana de data FIFA, né? Então não teremos jogos do Tricolor Paulista, então isso é bom, né? É bom e ruim também ao mesmo tempo. Mas bora trazer as informações. O São Paulo vai aproveitar esse período da data FIFA para já iniciar a pré-temporada do ano que vem. Vou te explicar. São Paulo anunciou, né, que nesta semana já vai preparar 2 dias para fazer exames médicos, os exames ali clínicos já em preparação para a próxima temporada. A ideia é já adiantar a pré-temporada do ano que vem. A gente lembra, a gente sabe que o calendário do futebol brasileiro é bem apertado, então o São Paulo já vai fazer aí essa antecipação. Isso já tinha acontecido na temporada passada, aliás, nas últimas temporadas, né, o São Paulo pegando ali uma brecha de data FIFA, onde tem um período maior ali de treinamentos já para fazer ali os exames. Então, nesta segunda-feira, o elenco não treina, tá? Só vai para o CT os jogadores que estão fazendo algum tipo de preparação, de recuperação, jogadores que estão lesionados. Então, é folga para o elenco. Na terça-feira e também na quarta-feira, eu tô aqui com o horário às 8 horas. Tá? Nos 2 dias, os atletas vão se apresentar nos 2 dias para fazer exames médicos e avaliações clínicas no Super CT. Então o dia deve terminar cedo para os atletas. Então eles acordam cedo, vão lá, fazem todas as avaliações nesses 2 dias, por volta de 10, antes do almoço já estariam liberados para retornar. E aí na quinta-feira, aí sim, o time vai se reapresentar na quinta e vai começar os trabalhos a partir das 9h30 no Super CT. Aí a equipe treina na sexta e não treina no sábado. No sábado, atividade apenas para os jogadores que estarão em recuperação. E aí, treinam quinta, sexta, sábado folga, domingo volta para se preparar para esse confronto contra o Corinthians. Aí a expectativa é de já ir todo mundo em seguida ali, logo depois aí dessa reapresentação de domingo, já fazer uma batida única para o confronto contra o Corinthians no próximo dia 20. O que você acha disso tudo? Quero muito saber a sua opinião aí nos comentários. E o investidor, o Diego Fernandes, que quer investir no São Paulo, né? O empresário que quer investir no São Paulo, tá fazendo ali o seu network tricolor em Interlagos, né? Enquanto inclusive o próprio presidente Júlio Casares esteve lá, mas não postou nada em rede social nem nada do tipo, mas a gente viu que ele estava, né, no GP de São Paulo lá em Interlagos. O Diego Fernandes também, que tem vários contatos e tudo, também estava, e ele presenteou mais 2 pilotos. Ele já tinha presenteado, né, outros 2 pilotos antes mesmo da corrida, e aí agora ele presenteou o Gasly, né, e o Gasly, os franceses Pierre Gasly e o Isaac Hadjar, não sei como que pronuncia, me perdoe os amantes da Fórmula 1. Nossa, faz uns bons 10 anos que eu não acompanho mais Fórmula 1. Já faz um tempinho, né? A última vez que eu acompanhei o Vettel, foi o último ano do Vettel na Red Bull, cara. Rapaz, faz tempo, né? Eu sei que depois ele foi pra Ferrari e tudo mais. Vocês veem como eu sou antigo na Fórmula 1, faz um tempão que eu não assisto. Mas falando do Diegão, a gente sabe, né, que ele tá, por mais que ele esteja não preferindo falar publicamente, né, ele não quer ainda essa exposição pública para falar do assunto São Paulo, ele tem nos bastidores do clube se mobilizado politicamente e tem aproveitado também esses grandes eventos, né? Tá levando a camisa do São Paulo, tá tirando fotinha, tá mostrando ali que ele é um cara que ele tá fazendo o marketing dele também, tá mostrando, ó, tá vendo? Eu sou um cara influente, eu sou um cara que conhece a gente, eu sou um cara que tem os contatos. Então o Diego Fernandes aí tá tentando moldar aí a sua imagem perante o torcedor de São Paulo para quem sabe em 2026 ele chegar com tudo e aí, quem sabe, entrar nesse cenário político do São Paulo. Você é a favor da entrada de Diego Fernandes como um investidor do São Paulo? Quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? Rodrigo Garro não enfrentará o São Paulo no Majestoso do próximo dia 20. Podemos dizer que é uma boa notícia, né? Por mais que, na minha visão, até conversando com vários colegas corintianos, não é o melhor ano do Garro, até por conta das questões físicas que ele teve e tudo, mas todo corintiano que eu converso fala, ó, o Garro ele não tá lá muita coisa, mas ele é um cara tão diferente para esse Corinthians que em uma bola, em um lançamento, ele sempre faz uma coisa ali que a gente fala, caramba, esse cara tem qualidade. E aí no confronto contra o Ceará no domingo, né? O São Paulo jogou no sábado, o Corinthians jogou no domingo contra o Ceará na Neoquímica Arena. O Corinthians perdeu, né, por 1-0, e aí o Garro tomou o 3º cartão amarelo e com isso está fora do confronto contra o São Paulo. Existe também uma possibilidade, tá,
do Memphis Depay também não jogar essa partida porque ele vai lá para a Holanda. Então ele vai lá para a Europa, vai fazer a disputa lá e aí talvez não tenha tempo hábil para ele poder retornar e estar disponível aí contra o São Paulo. Então, querendo ou não, né, são dois desfalques, um mais certo, o outro ainda dúvida, mas que são importantes ali para o nosso rival e a gente espera que também, a gente também com um monte de desfalque, para falar a verdade, né, a gente espera que a gente conquiste aí esses 3 pontos, que a gente recupere esses pontos perdidos aí contra o Bragantino. Lembrando que o São Paulo, né, jogou 2 vezes aí na Vila Belmiro por conta dos shows, 6 pontos disputados, apenas 1 conquistados. Fica difícil, né? Fica difícil querer vaga na Libertadores quando você tem esse tipo de cenário totalmente desfavorável para o São Paulo. Mas você acha que a ausência do Garro pode ajudar o tricolor paulista? Quero saber a sua opinião nos comentários. Marcos Antônio faz falta e muito nesse time do São Paulo e não sou eu que estou dizendo, são os números. Vou pegar o levantamento feito pelo GE e a gente vai ver como o aproveitamento do São Paulo ele despenca quando o Marcos Antônio não está em campo. E aí, sem ele, no último jogo, o São Paulo acabou perdendo contra o Bragantino e ficou bem distante ali da luta por uma vaga na Libertadores. O Fluminense empatou com o Cruzeiro fora de casa, então aumentou essa diferença de 5 para 6 pontos. Faltando 5 jogos, você tem que tirar 6 pontos. É difícil, é duro. Acho que no fim das contas o São Paulo vai ter que torcer ali para Fluminense ou Cruzeiro vencer na Copa do Brasil, para quem sabe ele pega a 8ª vaga e vai ali para pré-Libertadores. Mas o São Paulo foi o 12º jogo na temporada em que o volante ficou de fora, seja por lesão, suspensão ou opção técnica. Os números escancaram essa diferença. O time somou apenas 39,3% dos pontos possíveis quando não teve o Marcos Antônio. Isso é equivalente a 7 vitórias, 5 empates e 10 derrotas. Com o Marcos Antônio em campo, aí isso muda drasticamente. O São Paulo fica com 56,4%, tendo 18 vitórias e 12 empates em 39 partidas, mostrando a importância do camisa 20 na engrenagem do técnico Hernan Crespo. Olha como os números são completamente diferentes, né? Então são 18 vitórias, 12 empates, o que dá ali, pegar minha pequena matemática, dão 30 jogos, então são 9 derrotas apenas com o Marcos Antônio em campo. Rapaz, que diferença faz o Marcos Antônio? A gente espera que ele retorne aí contra o Corinthians. Existe uma expectativa dele se recuperar para enfrentar o Corinthians aí dessa lesão muscular. A gente espera que tudo dê certo, que nessa data FIFA ele consiga se recuperar e ajudar o São Paulo Futebol Clube, que a gente precisa ir para a Copa Libertadores da América. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Tutorial, algo muito interessante pra nós, mas que o São Paulo tenha que responder pra ele também, o que nós mais queremos, né? Será muito mais interessante responder pra um investidor, pra um cara de empresa, um cara competente, do que pro Casares, Belmonte, Rui Costa, essas vergonhas que nós estamos tendo todo dia, né? E aí, óbvio, te digo, não vai entrar nunca e tal. Calma, gente, vamos ver o que vai acontecer. Eu estou torcendo demais pra entrar, só que a gente tem a movimentação da diretoria que a gente já sabia. Muita resistência para nem falar com o Diego Fernandes, né? Se aconteceu alguma conversa já do São Paulo, do Casares com o Diego Fernandes, neste momento ninguém sabe. Então a gente vê resistência da diretoria do São Paulo para conversar com o Diego Fernandes. Só que não está dando mais, porque o Diego Fernandes aparentemente é muito inteligente. Ele pegou o Doman, o Bottas, 2 pilotos de Fórmula 1 e fez os caras vestirem a camiseta do São Paulo, porque ele é muito bem relacionado. Então ele mostra uma força de... Ele mostra um apelo, uma força de marketing muito grande sem fazer nada, porque ele é amigo dos caras, ele conhece os caras. Então, isso pra mim é uma demonstração de poder e demonstração de força do Diego Fernandes pra encurralar a diretoria, pra meio que forçar a diretoria daqui a pouco, amanhã ou depois, falar com ele. E aí... Perdão, gente. No mesmo evento que o Júlio Casares estava, no Autódromo de Interlagos, o Diego Fernandes também. E aí, Gasly o nome? Gente, eu não conheço muito bem Fórmula 1. Queria acompanhar mais, mas eu não acompanho muito Fórmula 1. Acho que ele já teve foto de outro piloto segurando, né, ali com a camisa do São Paulo, que é o Gasly. Acho que é esse o nome. Ou seja, quanto que custa um marketing desse no Instagram, por exemplo? O cara, ele só por ele conversar com os caras, ser amigo dos caras, ele pega e põe a camiseta do São Paulo.
essa foto vai pro Instagram dos pilotos, digamos que fosse pro Instagram dos pilotos de Fórmula 1, quanto que o São Paulo ganha? Quanto que fica cada vez mais interessante e apelativa a marca do São Paulo, tanto para comprarem mais os produtos do São Paulo, como para as outras empresas investirem. Você chega numa empresa grande, tô dando um exemplo, tá, gente? Estamos só conversando, divagando. Você pega uma Red Bull, que é o top da Fórmula 1, um dos, né? Uma das melhores marcas, uma das marcas mais tops do mundo, né? Você pega a Red Bull, você fala, por que os pilotos estão com esse São Paulo aí? Por que eu tô vendo fotinho do Bottas, do Doman lá, do Gasly? Por que eu tô vendo foto desses caras com a camisa do São Paulo? O que é isso aqui? Então, a marca São Paulo ganha um apelo midiático, uma força de marketing muito grande só por estar vinculada a esse Diego Fernandes. E agora a gente vê ele tendo essas movimentações, ele fazendo essas movimentações. Ou seja, o que fica claro, que é como ele posta, que ele tá trabalhando para entrar no São Paulo, né? Que ele fala, o São Paulo pode chegar cada vez mais longe. Então a gente vê de uma certa forma, para mim, muito positiva, o cerco fechando desse empresário fantástico, esse CEO muito bem relacionado, não só no ramo do futebol, mas com com a expertise do que ele faz e com as pessoas que ele conhece. Então, para reestruturar um clube profissionalmente falando e atrelar a imagem do São Paulo a esse cara, para mim é muito interessante e eu estou muito confiante, com muita esperança que algo possa acontecer em relação a esse cara para fazer toda a grande mudança que nós finalmente queremos, né? Que nós finalmente precisamos que aconteça no São Paulo, que é tirar dessa gestão horrorosa, com padrões, modelos arcaicos que há muito a gente já vê, infelizmente, o São Paulo abandonado. Então eu tô muito feliz com as interações recentes do Diego Fernandes com o São Paulo e eu vou sempre apoiar fisicamente falando. E aí o Crespo ganha mais um reforço, que é o Gustavo Santana, jogador que está muito no radar do São Paulo profissional. São Paulo já acertou com o jogador, já vinha jogando na base do São Paulo e muito provavelmente o Gustavo Santana jogará em 2026 com o técnico Hernan Crespo, né? É um atacante, né? Um centroavante. Na base eles jogam de várias posições, né? Muito comum um lateral virar meia virar atacante, né, ponta virar centroavante. Na base ele tem, o jogador ainda está em formação, muito comum. Então o Gustavo Santana ele foi sempre um centroavante, um atacante, hoje dá para chamarmos de centroavante. E é um garoto muito bacana que vem ganhando grande destaque já na base do São Paulo e já está basicamente pronto para jogar. E o Crespo ele não está nem aí. Ele pega e coloca os garotos para jogar se ele achar que é necessário, que cabe no time titular, que vai ajudá-lo ali por conta de também desfalque, de lesão, ele chega e coloca mesmo. Então, nós podemos já contar com mais um reforço pro técnico Hernan Crespo, que é esse Gustavo Santana, que tá todo mundo já de olho, tem se destacado muito na base, já é nosso, já é do São Paulo. E agora, muito provavelmente, vai jogar com o técnico Hernan Crespo. E aí, pode ser rápido, né? O Crespo, ele acerta algumas coisas, como o Rian estava acertando, como o Henrique Carmo. Quando o Crespo coloca um moleque desse da base para jogar, geralmente vai bem. Então, o Gustavo Santana, do nada, em questão de 2, 3 jogos que entre bem, pode mudar a história do São Paulo e a história da sua carreira também. Agora, com a confirmação em coletiva do Crespo, que eu já tinha até sinalizado para vocês, que apesar das declarações dele, das falas dele que mostravam uma certa insatisfação, ele confirmava internamente que queria ficar, que obviamente tem muita coisa para fazer, mas ele não estava infeliz no São Paulo e queria ter essa continuidade de servir de trabalho, de permanecer no São Paulo pelo menos até início de 2026 e ter a chance de fazer o que ele nunca fez até então, que é ter uma pré-temporada inteira, que é ter uma montagem de uma equipe no final do ano para o início do ano, e obviamente o São Paulo vai ter as suas perspectivas, vai ter as suas expectativas, e eu acho bom que todos nós a gente faça como eu acabei de falar, que a gente não se permita, apesar de a gente ser torcedor, que a gente se permita ser mais racional e menos passional dentro do possível, para que a nossa consciência, apesar de não dizerem claramente para a gente, é de que o São Paulo é um time que muito provavelmente em 2026 vai lutar para não cair para a segunda divisão, vai lutar para se manter na Série A e vai lutar para tentar brigar por uma pré-Libertadores, por alguma coisa um pouquinho melhor.
e talvez fazer alguma fumaça em alguma Copa, talvez uma Sul-Americana que não tenha times de Libertadores, que os times mais fortes não disputem, e aí a gente possa tentar buscar uma fumaça, buscar alguma coisa um pouquinho mais intensa. É o que sobrou para a gente, é o que nos restou, é a nossa realidade, gostemos ou não, é o que temos. O São Paulo não fez um bom jogo, evidentemente, acho que o Crespo não foi tão bem, nenhum dos jogadores foi tão bem, acho que faltou um pouco de sorte nas bolas que o São Paulo chutou para gol, que se entra também muda tudo, mas não existe ser no futebol, existe competência e existe resultado. E existe também burrice. E, cara, o Enzo Dias, sim, eu gosto do cara, acho que o cara tem um perfil importante pra gente, acho que é um cara que rende muito dentro do campo, é um cara de grupo, é um cara para cima, o dia a dia dele é bom, é um cara que puxa raça, puxa tudo, mas ele tem um quê de inconsequência, um quê de burrice mesmo, assim, e não é burrice no sentido de estou xingando ele de forma pejorativa, não, é de constatação mesmo, ele tem um quê de burrice, ele não tem discernimento. A gente acaba relevando o Enzo, porque o Enzo se dedica tanto, ele corre tanto, ele se mata tanto, que a gente normalmente não vai lá e fica dando porrada no Enzo, como bate em outros jogadores que a gente sabe que não rendem tanto, que quando fazem merda, mas assim, gente, o Enzo cometeu 5 pênaltis esse ano. É um negócio totalmente anormal. O Enzo Dias, ele lidera quesitos de penalidades contra no campeonato, no Brasil inteiro. Ninguém no Brasil inteiro fez mais pênalti do que o Enzo Dias. Isso não é uma coisa normal. O jeito que ele vai para cometer a penalidade, o empurrão que ele dá no cara do Red Bull, é assim, é como eu falei para vocês, é digno de um prêmio de burrice. É completamente assim, descabeçado. E coloca a perder uma série de coisas, porque assim, o jogo não estava bom, mas o placar estava 0-0. Porque esse esforço que o São Paulo fez para conseguir 7 pontos em 9 jogos até o jogo de hoje estava incrível. Estava ótimo, reviravolta, não sei o que, a gente estava confiando de novo, estava dando outro espírito. Agora foi tudo por água abaixo. Porque não adiantou nada ter feito essa arrancada, claro, são pontos, deu uma certa tranquilizada na briga contra o Z4, posicionou a gente um pouco melhor no campeonato, mas a gente jogou fora pontos contra um time que não poderíamos. E aí o Red Bull, que trocou de técnico recentemente, está tendo aquele doping emocional positivo, né, que todo time acaba tendo quando muda de técnico, e enquanto o São Paulo aí naufraga, estagna e fica na mesmice, infelizmente para nós, com relação ao que a gente poderia esperar. E aí acabou o jogo, o São Paulo foi para o vestiário, e aí o Crespo foi perguntado, e aí começa talvez a melhor parte do que a gente teve nesse dia de hoje, de sábado, que foi a confirmação da permanência do Crespo, pelas próprias palavras dele, né? Vou ler aqui para vocês o que ele falou, para ficar exatamente claro o que ele disse no coletivo. Ele falou: eu vou ficar, a gente vai ficar. Temos muito trabalho para fazer, precisamos ver as coisas que temos que melhorar. Tem um contrato e vamos tentar um ano mais. Aí ele continuou falando sobre as questões e perguntaram para ele por que ele ficaria, já que o São Paulo não vai disputar tanta coisa, o que motivaria ele. Ele falou: a pergunta é muito boa. Ele falou que o sentimento muitas vezes não tem razão e que ele falou, quando o São Paulo ligaram para mim, o São Paulo ainda estava disputando para não cair, que é verdade. O São Paulo estava numa situação muito pior na época que ele chegou, sem visibilidade, sem muitas perspectivas. O São Paulo tinha 12 jogos no Campeonato Brasileiro e 12 pontos. Então, assim, era uma perspectiva terrível. Eu lembro que depois daquele jogo contra o Flamengo, a sensação de todo mundo foi que o São Paulo cairia para a segunda divisão. Aí a gente jogou, inclusive, contra o próprio Red Bull, e a sensação também foi de que a gente cairia para a segunda divisão. E contra o Corinthians, no Morumbi, foi quando a gente começou a esboçar uma reviravolta, começou a esboçar sentimentos melhores. A diferença é que a gente vai pegar o Corinthians na Arena Corinthians, e a sequência que a gente tem contra os times, ela meio que contrasta com um pouco do que a gente tem de expectativa no campeonato, o estado anímico dos times. E assim, o que eu vejo é um São Paulo que não quer mais nada no final desse ano, um São Paulo sem motivação,
São Paulo desanimado, um São Paulo sem perspectiva, um São Paulo sem muita vibração. Acho que a sensação é que os caras largaram mesmo. E minha preocupação é que realmente esse final de ano seja terrível. Assim, O final do ano passado com o Zubeldia também foi horrendo. A gente não ganhou nenhum jogo nos últimos 6 jogos. O time estava no G6 e você não via o São Paulo jogando para ganhar, o São Paulo buscando nada. Sim, a gente terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado comemorando uma vaga direta na Libertadores, mas foi uma sensação terrível, assim, foi uma sensação de vazio, acho que todo mundo lembra. O 2024 do São Paulo terminou muito mal. E esse ano tende a terminar pior ainda, vendo Palmeiras, Flamengo, esses times passando a gente em Libertadores, e a situação ainda menos promissora para o ano de 2026, um ano que vai ter eleição, guerra política que já está iniciada, conflito, polêmicas, discussões. Você vê a maior parte das vezes nos grupos, no site, nos comentários, é sempre polêmica, é sempre discussão, é sempre briga, é sempre um estado de animosidade entre todos conversando. Por conta da situação, está todo mundo irritado, está todo mundo nervoso, está todo mundo querendo, de alguma forma, desabafar também, e a coisa não está caminhando. Mas, enfim, o Crespo continuou falando, teremos outro ano juntos, e vamos ver o que vai acontecer. Se temos base para seguir ou não. Haverá mudanças, acho que essa palavra é o fundamental, que é o que a gente vem falando. Há uma promessa de mudança de profissionais, de metodologias e processos na Barra Funda. Eu pago para ver, porque eu já ouvi isso aí há muito tempo e várias vezes, ninguém nunca vai lá, ninguém logo bota logo o pau na mesa e faz essas mudanças, sempre fica no discurso, ou fazem mudanças relativamente superficiais. Claro que também não é momento de fazer mudança nenhuma agora, 9 de novembro, mas acabou o campeonato, cara. Assim, é passível de, assim, lista na porta do CT e falar assim, fulano não estão mais comparecer ao Morumbi para rescisão de contrato, exame médico e rua, sabe? É isso. Vamos reagir aos melhores lances de Derek Lacerda, atacante que foi oferecido ao São Paulo por meio de seus empresários. Eu falei aqui no vídeo aqui no canal, no último vídeo, sobre a situação dele, né? Mas para quem não assistiu ainda ao vídeo, vamos recapitular rapidinho, vai ser só um resumão. O Derek foi dispensado do esporte, tá? Por conta de indisciplina. Ele acumula 12 multas por infrações ali disciplinares, né? Cerca de R$7.800 em multa só. Multa ali por chegar atrasado, por não almoçar no refeitório, que é obrigatório lá no esporte, por tirar a camisa em comemoração de gol e por aí vai, né, rapaziada? E agora o Derek tá no mercado e tá sendo oferecido ao São Paulo e outros clubes do futebol brasileiro. Ao São Paulo, rapaziada, é um oferecimento ali, né, digamos assim, ele tá sendo oferecido por empréstimo para 2026. O Derek tem 17 jogos aí pelo esporte nessa temporada, marcou 6 gols e inclusive marcou gol contra o São Paulo, tá? Você aceitaria Derek no São Paulo? Comente aqui abaixo a sua opinião, vamos reagir aos melhores lances enquanto a gente vai passando mais informações atualizadas enquanto vai rolando aí os lances do Derek, tá, rapaziada? Vamos lá para as informações então. Ou informações não, né? Pro vídeo, né? Tá ele aí, ó, Derekão. Agradecer aí o The Football Com, acho que é assim que se fala, né? The Football Com PSBR. Ó, a bola do Lacerda. O Lacerda, o Derek, ele tem 1,91 m de altura. Ele é centroavante de ofício, mas ele pode jogar nessa função que você tá vendo agora, que é como um segundo atacante, né? Vindo de trás. Ele pode fazer isso e vinha fazendo no esporte também. Assim como ele também pode jogar aberto pela ponta, principalmente na ponta esquerda. Mas por ser muito alto, né? Então é melhor utilizá-lo ali como um centroavante mesmo, né? Principalmente na bola aérea. Mas é um jogador que tem qualidade, tem muita velocidade, tem arranque, tem força física, tem uma certa habilidade, como a gente pode ver por aí, né, rapaziada? Olha só, esse jogo é contra o São Paulo, ó. Olha ele caindo pela ponta direita, depois cai pela ponta esquerda. Ele vai se movimentando bastante, ele tem velocidade, né? Tem aquela passada larga. Olha aí, ó. Driblinho curto, né, digamos assim. Ó, toma, eu vi jogando mais na região central do campo. Aí eu acho que é o gol que ele marca contra o São Paulo, ó. Subiu antecipando o Sabino e o Alan Franco no meio dos dois e marcou. Aí, ó, mais um de cabeça. Mano, 1,91 m, irmão. Olha, e tem boa impulsão também, então
Tá ligado? Tchau, Cássio, queixada. Jogou. Ó, bate pênalti também. Bateu bem, hein, pai. Ajeitada de cabeça. Tem essa também, né? Que ele escora e aí não pega. Ih, rapaz. Zagueirão catou cavaco, hein? Ó, é que o Derek... Acabou um pênalti, ó. É que o Derek também caiu logo no Sport, né, mano? O Sport tá uma draga aqui. Nossa, deixa eu falar, velho. Fazer, meu atacante. Era o Pablo. Ó, o Luan. O Luan já foi logo na falta, já, pra parar o lance. Rapaz. Esse é um mulaço. Brigou, ó. Isso aí foi na raça, né? E aí que tá, mano, ó. Mano, quando você não desiste da jogada, cara, aí é meio gol, mano. Porque o goleiro, ó, vamos voltar aqui rapidinho. Ó, ele não desistiu da jogada. Foi até o final com o goleiro. Mano, quando você faz isso, o goleiro vai peidar, mano. Não tem jeito, cara. Tem que ter essa pressão, sim. De canhota, tome-lhe. Ô, a Dericão da Márcia. Tá aí o Derek, rapaziada. Ele, nesses lances aí, ele tá jogando pelo Sport, né? Mas pra quem não sabe, ele pertence ao Cuiabá, com quem ele tem contrato até o final de 2028. E o Cuiabá, ao que tudo indica, não vai utilizar o jogador na próxima temporada. E por conta disso, os empresários dele estão oferecendo o jogador no mercado da bola, né? Então ele foi oferecido ao São Paulo. Vamos ver alguns lances aqui dele pelo Cuiabá também, que é importante a gente ver como ele surge ali no Cuiabá, né? Vai de cabeça, mano. Tá. Põe no alto que é caixa, irmão. Ó lá, na chuva. Nossa, mas aí não tem como nem ter jogo, hein, mano? Meu Deus do céu, cara. Como que tem jogo aí? Golaço, Dericão. Aí, ó, na velocidade, ó, na arrancada. Contra o Flamengo, ó, no Maracanã. Cuiabá caiu pela Série B, né? No ano passado, né? Tá jogando na Série B agora. Aí o Derek marcando, toma ele gols e gols e gols. Ó, de prima. Clube que viria por empréstimo. É um centroavante. A gente não sabe se a gente vai ter o Rian Francisco na próxima temporada. Caleri deve voltar, o André Silva também. Mas e o Rian? São Paulo tá precisando de grana. Na próxima temporada vai vender jogadores e o Rian é um dos que deve ser vendido. Então, pensando já na próxima temporada, talvez o Derek não seja uma loucura. Claro que vai ter gente que vai falar assim: pô, mas besta de brincadeira cogitar um jogador como esse que ninguém nunca viu na vida pra jogar no São Paulo. Cara, não comparando, mas Fabão, Cicinho, os que vieram lá do Goiás, se não me engano foi o Danilo que veio, e veio mais um do Goiás, também ninguém conhecia até então. Então faz parte, cara. É igual você vê lá, diversas vezes eu vejo assim nas lojas, né? Ah, contrata-se, mas com experiência. Pô, como que o cara vai ter experiência se ninguém contrata o cara, tá ligado? Então, eu acho que o Derek é mais ou menos isso. Acho um jogador que tem a sua qualidade, não é um craque, vou repetir, não é um craque, tá? Mas é um jogador que pode ser útil, é um jogador que tem a sua qualidade sim, e que pode agregar no time do São Paulo na minha visão. Agora, para ser titular, não, um jogador para compor elenco, né? Se for por empréstimo, pagando ali metade do salário, eu acho que valeria a pena sim, cara. Mas se for pra chegar aqui e tem que pagar uma bala por ele, aí não, aí também não compensa, né? Mas eu quero saber a sua opinião, que é a que realmente importa. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva aqui no canal se você não for um inscrito. Tamo junto, forte